Bom dia, pessoal. Vamos então agora começar com as orientações das nossas atividades de hoje, quarta-feira, dia 18. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é copiar o cabeçalho. Depois a gente vai para português. E hoje a gente vai dar uma continuidade sobre os estudos que a gente começou ontem sobre o trava-línguas. Para isso, a gente vai fazer a leitura da página 105, 106 e 107 e depois responder a página 108 e 109. Então, vamos lá no livro. Aqui, as primeiras páginas 105, 106 e 107. Parece bastante coisa, né? Mas esse texto ele é relativamente curto, porque ele não vem até o final da linha, né? Tem os desenhinhos aqui ilustrando, então ele é bem curtinho na realidade. Aqui, como as linhas dele são mais curtas e são organizados em estrofe, e isso faz com que o texto pareça comprido, mas não é, tá? Então não fiquem com preguiça. Vamos, aqui tá falando para fazer com um colega, mas ficaria até mais legal, né? Mas usem uma imaginação, provavelmente vocês não têm com quem aí dividir essa atividade, então poeta 1, poeta 2, vocês vão imaginando vozes diferentes na cabeça. Vocês vão fazer a leitura desta página 105, depois a 106, depois a 107. Lembra também de ler esses quadrinhos que tem aqui, que é a explicação de algumas palavras meio esquisitas que estão aparecendo no texto. Às vezes a gente sabe o significado, às vezes não. Daí, então, a gente começa as questõezinhas. Antes de voltar. Nossa, é a boca. Nossa, eu tô tudo. Então vamos lá. 1. Converse com os colegas sobre a questão a seguir. No caso, não tem como a gente conversar com os colegas. Então, tentem fazer sozinho. Por que o título do poema é Desafio Trava-Línguas? Então, pensem aí com vocês. Por que será que o nome desse texto foi Desafio Trava-Línguas? B. Como os 3 versos finais devem ser recitados? Então, aqui, esses 3 versos finais, como eles devem ser recitados? Está escrito ali. E C. Quem venceu o desafio? 2. Volte ao poema de cordel e releia a primeira e a segunda estrofe. A. Que convite é feito na primeira estrofe? B. O que acontece se um dos poetas travar a língua durante o desafio? C. Copie as palavras que rimam em cada estrofe. 3. Releia estes versos. A rainha diz: a roupa do rei o rato toma. Opa, leio errado, vamos de novo. A rainha diz: a roupa do meu rei o rato toma. Você sabe por que há 2 pontos e aspas nestes versos? Então, a gente até já conversou sobre esse tipo de pontuação. Então, aqui vocês vão dizer se você sabe por que há 2 pontos e aspas. Eu sei que, nesse caso, a pergunta está exigindo sim ou não. Você sabe por que há 2 pontos e aspas? Sim ou não. Mas eu gostaria que vocês explicassem por que está ali, né? A gente viu isso, se eu não me engano, semana passada. Então vai estar bem fresquinho na memória. Terminando esta página, a gente segue para a próxima. 4. Marque a resposta correta nas estrofes de 6 versos. O primeiro verso rima com o terceiro, então você vai lá e vai procurar as estrofes de 6 versos e ver se o primeiro rima com o terceiro. Se não, não é essa a resposta. Rimam os verbos pares, o segundo, o quarto e o sexto? Se for essa, daí você marca um X nessa. Rimam os versos ímpares? Se for essa, você marca um X nessa. Lembrando que aqui somente uma das alternativas é a correta, então você marca em uma das alternativas. 5. Nas 3 estrofes finais, que palavras rima com? Então, lá nas 3 estrofes finais, vocês vão procurar palavras que rimem com artimanha, cantoria
e míngua. 6. Reúna-se com o mesmo colega que leu o poema com você, no caso não dá. Bom, essa atividade aqui eu vou eliminá-la. Eu pensei em fazer um texto, mas eu acredito que não há necessidade. E esse último aqui, como um treinamento de leitura, né, daqueles que a gente fazia em aula, vocês vão ler esse poema, esse desafio trava-línguas, para alguém da sua família. Se não tiver ninguém que possa escutar vocês, sua mãe tem coisa para fazer, não quer ouvir, seu pai não pode ouvir, ninguém pode ouvir, então vocês peguem o celular, pede para a mãe de vocês, né, provavelmente não é de vocês, pega o celular e grava um áudio e manda então a leitura para mim, tá? Que daí eu escuto vocês lendo. Põe lá para gravar. Se vocês apertar no de gravar e arrastar para cima, ele vai travar gravando. É só você pegar o livro e ler e me mandar, beleza? Terminando essa parte de português, daí sim a gente finalizou a parte de português. Então a gente vai para a matemática. Matemática tá bem tranquilo. Essa página aqui. Então vocês têm que encontrar essa atividade na página de vocês, tá? Aqui nesse livro tá no 134, mas pode estar também na página 152, tá? Então, ou é 134 ou 152. Você tem que ver qual das duas páginas que tá no seu livro. E aqui a gente vai trabalhar não só figuras geométricas, porque a gente acaba relembrando figuras geométricas também, né? Tem triângulo, tem quadrado, tem círculo. Mas também a gente vai trabalhar sequências lógicas. Sequências lógicas não necessariamente precisam de número. É uma sequência de alguma coisa. Pode ser uma sequência de desenhos, no caso aqui pode ser uma sequência padrão de figuras geométricas, que é o que acontece aqui. Também pode ser com números, não é que não tenha, mas pode ser de qualquer coisa. Isso é por isso que eu não falo sequência numérica especificamente, eu falo uma sequência lógica, porque está seguindo um padrão lógico. Por exemplo, aqui, ó, triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, bola. Triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, bola. Ó, é esse o padrão. Pode ver que triângulo tá com triângulo, quadrado, quadrado, bola. Daí começa de novo, triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, bola. Então, é um padrão. Ele vai se repetir. E se a gente está falando de uma sequência numérica, essa sequência, esse padrão, ele nunca vai mudar. Só se eu fizer uma nova sequência, daí eu mudo o padrão. Bom, vamos ler o que está escrito aqui. 1. Em seguida, a professora Marta pediu aos seus alunos que desenhassem uma sequência de números e figuras. Observem como ficou a de Mateus. Então, Mateus fez essa sequência. Aí, eles aqui embaixo enumeraram qual a posição de cada uma dessas figuras geométricas. Nossa, que feio. Ficou melhor assim. Então, o primeiro aqui, o triângulo, segundo triângulo, terceiro quadrado, quarto quadrado, quinto o círculo. E assim por diante. Aí tem as questõezinhas. Qual figura deve ser colocada acima do número 35? Então, se continuasse escrevendo esses números aqui, qual é a figura que estaria na 35ª posição? É isso que ele quer saber. Você vai colocar aqui. B. Como você concluiu? Então, é como que você chegou à conclusão que vai ser essa figura aqui, que você vai ter respondido já, que é a figura que fica na 15ª posição. Você vai falar como que você fez para pensar nisso, para chegar nessa conclusão. C. Qual figura deve ser colocada acima do 40? Então, mesma coisa que a A. Você vai, o que quer saber é qual das figuras que vai estar na... agora esqueci o nome desse número. Bom, eu acho que é 40ª, mas eu não tenho certeza. Então, vamos falar na posição número 40. Então, qual vai ser a figura geométrica que vai estar em cima dele? É isso que quer saber. D. Qual figura deve ser colocada acima do 51? Então, qual é a figura que vai estar acima na posição 51, né? E. Como você chegou a essa conclusão? Mesma coisa da B. Como que você chegou na conclusão que essas figuras
são as que estão nessas posições que estão sendo ditas aqui em cima. É isso que quer saber. F. Qual figura deve ser colocada acima da posição 83? Então, aqui, mesma coisa que vocês fizeram aqui, vocês vão repetir na 83. 2. Agora é a sua vez. Desenhe no quadro abaixo uma sequência diferente da feita por Matheus, mas que tem um padrão de construção. Depois troque com o colega para que ele continue. Claro que essa segunda parte a gente não vai conseguir fazer, mas uma primeira sequência a gente consegue. Lembrando que não pode ter só uma vez. Por exemplo, fazer com flores e árvores. Então, minha sequência é... Minha flor não é tão bonita, mas dá para entender. Flor, flor, árvore. Se eu fizer isso daqui, ó, eu falar, professora, essa daqui é a minha sequência. Mas como assim? Porque não tá sendo repetida. Como que eu sei que isso é um padrão? Por mais que eu tenha pedido, eu sei que vocês vão colocar alguma coisa que é um padrão, mas vocês têm que se acostumar que um padrão tem que se repetir pelo menos 2 vezes. Então, aqui, para eu dizer que isso é um padrão, eu tenho que fazer mais 2 flores e uma árvore. Aí sim, 2 flores, uma árvore. 2 flores, uma árvore. Significa que aqui são 2 flores e logo depois uma árvore. Então, isso é um padrão. Aqui eu criei um padrão. Quando eu tenho só uma sequência, não necessariamente eu tenho um padrão, tá? E é isso que eu quero, pelo menos de vocês, pelo menos repetindo uma vez. Se vocês quiserem encher todo esse quadro aqui, até aqui, com a sequência de vocês, pode ser. Tá. No caso, vocês vão usar as figuras geométricas, porque tá falando para vocês fazerem parecida com a do Matheus. A do Matheus é com figuras geométricas, então a de vocês também, tá? Pensem num padrão diferente desse, tá? Não pode ser o mesmo padrão. Terminando essa parte de matemática, aí então a gente vai para a geografia. Em geografia a gente vai estudar um pouco sobre as paisagens, água e as paisagens, né? A interferência da água nas paisagens. E aqui a gente só vai fazer leitura. Em geografia hoje não vai ter atividade para fazer, por isso que o português ficou um pouquinho mais comprido, tá? Então vamos lá fazer leitura. A água. As formas, as cores, os sons, os cheiros que percebemos ao nosso redor compõem a paisagem. Por isso, envolvemos quase todos os nossos sentidos para reconhecer os elementos da paisagem. A água, por exemplo, é um elemento natural muito importante nas paisagens. Você sabe que que paisagens ela forma? Como ela está distribuída pelo planeta? Em quais partes da Terra podemos encontrá-la? Que usos são feitos dela? No poema abaixo, a autora descreve a água em uma paisagem de um modo particular. Leia o texto, esse aqui. Então vamos ler. Para mim, a água é o oceano, as ondas escuras que morrem na areia, o ar úmido onde flutuam as gaivotas, o barco de meu pai que desaparece no horizonte, e a volta ao porto com os porões carregados de peixe. Para mim, a água é uma estrela do mar. Então aqui tem um poeminha, e claro, particular por quê? Porque é o ponto de vista da autora. Acho que é a autora, né? Autora. É o ponto de vista dela. Então, para mim, para ela, não significa que a água é só o oceano, tá? A água não é só o oceano. Temos rios, temos lagos, tem outras coisas, né? Vamos seguir. Água em diferentes paisagens. A grande parte da superfície da Terra está coberta por água. Águas de rios, lagos, oceanos, geleiras compõem diferentes paisagens. Observe as fotos e leia a legenda. Então aqui a foto de um lago e aqui a foto de provavelmente pico de montanhas. À esquerda, a foto do lago Tahoe, acho que é. Como geralmente o H tem um som de R no inglês, eu acredito que é Tahoe.
nos Estados Unidos, em 2015. Os lagos são formados por água no estado líquido, acumulada em uma parte rebaixada do relevo. À direita, a geleira Perito Moreno, na Argentina, em 2014. As geleiras são formadas por camadas de neve, água, no estado sólido. A gente ainda não estudou isso. Eu acredito que no segundo ano a professora não deve ter comentado, mas a água no estado líquido é ela molinha, saindo da torneira. A água no estado sólido é a pedrinha de gelo que a gente coloca para gelar a nossa água. Então, estado sólido. Que se acumulam sobre o solo ou sobre águas congeladas. Então, se tiver algum lago, que acontece de ter lagos nas partes altas da montanha, essa água vai estar congelada, tal qual estão as outras coisas que estão aqui. Porque conforme a altitude, quanto mais alto, mais frio. Por isso que as coisas vão ficando congeladas. Por isso que o pico das montanhas geralmente tem essas neves, porque lá é mais frio. Aí aqui tem o resto do nosso texto. Vamos ler. A água é uma substância fundamental para a vida. Por isso, muitos agrupamentos humanos se formaram nas proximidades de fontes de água. Em todo o mundo, é comum encontrar paisagens formadas por construções humanas às margens de rios e de lagos. Isso indica a importância da água para a humanidade. Então, Rio Preto é um exemplo bem, como que eu posso dizer, claro, do povo que vem e começa a habitar perto de lagos, navios, riachos. E é o que acontece em Rio Preto, que tinha um rio e começou a construção da cidade a partir desse rio. E infelizmente hoje ele transborda quando chove demais, né? Acaba alagando algumas avenidas aqui da cidade. Mas é graças a ele que a gente tem água. Então a água é tratada lá pela SEMAI e então ela vem para nossa casa. Então, se fosse muito longe, provavelmente a gente ia estar sofrendo com estiagem de água, porque até chegar a água aqui, pegar a água de um outro lugar, sendo que a gente está vivendo agora num período de seca bem grande, né, extremo, então seria bem difícil. Ainda bem que a gente está aqui pertinho. Pode ser meio ruim às vezes, quando chove demais e tal, alaga, mas se a gente estivesse longe, nesse calor que tá, a gente ia ter bastante problema com água. Eu sei que já tá tendo, né? Mas ia ser o pior. Tá? Bom, finalizando aqui essa parte de geografia, então a gente finaliza as atividades de hoje. Ótimos estudos para vocês. Qualquer coisa vocês me mandem mensagem. Um beijo, até amanhã.